Imaginem uma frase que pode quebrar o espírito de qualquer pessoa. Palavras tão cruéis que são capazes de enterrar sonhos antes mesmo deles nascerem. Você jamais vai chegar ao topo. Foi exatamente isso que ouviu, na frente de dezenas de pessoas, em uma sala onde esperava encontrar apoio. Mas o que aconteceu depois transformou essa humilhação na maior vitória de uma vida inteira. Esta é uma história real sobre como o desprezo pode se tornar o combustível para uma reviravolta épica. E no final, a mesma sala que testemunhou a humilhação explodiu em aplausos para quem todos subestimaram. Fiquem até o final, porque esta história vai mexer com vocês de uma forma que jamais imaginaram. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro. O prédio corporativo de vidro espelhado refletia as nuvens pesadas do céu de São Paulo, criando uma atmosfera que parecia prever o que estava por vir. No 15º andar, uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade abrigava o que deveria ser uma apresentação de projetos. Mas para Ricardo, vamos chamá-lo assim, aquele se tornaria o dia mais humilhante da sua carreira. Aos 34 anos, Ricardo trabalhava há 8 anos na empresa. Começou como estagiário, subiu a coordenador e sonhava em chegar à diretoria. Seus números sempre foram impecáveis, sua dedicação inquestionável. Naquela manhã, ele havia preparado cuidadosamente sua proposta para liderar o maior projeto da empresa no ano seguinte. Eram meses de trabalho concentrados em uma apresentação de 20 slides. A sala estava repleta. 16 executivos, incluindo o CEO e os 3 diretores principais. Ricardo conhecia cada rosto, trabalhará com a maioria deles. Acreditava ter conquistado respeito e confiança. Como estava enganado. Sua apresentação fluiu perfeitamente. Dados precisos, estratégias bem fundamentadas, cronogramas realistas. Por 45 minutos, Ricardo expôs sua visão com a paixão de quem realmente acreditava no que estava propondo. Quando terminou, sentiu-se confiante. O silêncio na sala parecia de admiração. Foi então que Alberto Mendes, diretor comercial e uma das figuras mais influentes da empresa, se levantou devagar. Alto, cabelos grisalhos, terno impecável, Alberto tinha essa postura que impunha respeito e medo ao mesmo tempo. Seus olhos frios se fixaram em Ricardo. Interessante apresentação, Ricardo começou Alberto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas preciso ser honesto com você, na frente de todos aqui presentes. A sala ficou ainda mais silenciosa, se isso fosse possível. Você pode ter números bonitos no papel, pode até entender do negócio, mas você não tem o que é preciso para liderar um projeto desta magnitude. Ricardo sentiu o sangue esfriar. As palavras de Alberto ecoavam pela sala como sentenças de morte para suas ambições. Liderança não se aprende em curso ou se constrói com planilhas bem organizadas, continuou Alberto, caminhando pela sala como um predador cercando sua presa. Liderança é algo que se nasce tendo. E você, Ricardo? Ele fez uma pausa dramática, deixando o suspense tomar conta. Você jamais vai chegar ao topo. O impacto foi devastador. Não apenas pelas palavras, mas pela forma como foram ditas. Na frente de todos os seus colegas e superiores. Como uma execução pública de seus sonhos profissionais. Ricardo tentou manter a compostura, mas podia sentir 16 pares de olhos sobre ele, alguns com pena, outros com constrangimento, e alguns poucos com uma satisfação mal disfarçada. Acho melhor você focar em ser o melhor coordenador que pode ser, finalizou Alberto, voltando para sua cadeira como se tivesse apenas comentado sobre o tempo. Deixe os grandes projetos para quem nasceu para isso. Ricardo conseguiu apenas balançar a cabeça, recolher seus materiais e sair da sala. Mas antes de fechar a porta, ouviu algo que o fez parar por um segundo, alguns risos abafados. Pessoas rindo da humilhação que acabará de presenciar. Naquela noite, sozinho em seu apartamento no Itaim Bibi, Ricardo olhou pela janela para os prédios iluminados da cidade e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não sabia ainda como, mas sabia que provaria que Alberto estava completamente errado. Os 3 meses seguintes à humilhação foram os mais difíceis da vida profissional de Ricardo. No escritório, sentia os olhares de pena e as conversas que morriam quando ele se aproximava.
Alguns colegas tentavam consolá-lo com tapinhas no ombro e frases como "não ligue para o que ele disse", mas isso só piorava a situação. Ricardo não queria pena. Queria vingança. Uma vingança profissional, elegante e definitiva. Durante as noites insones, ele analisava cada palavra de Alberto naquele dia fatídico. Liderança é algo que se nasce tendo. Aquela frase o incomodava profundamente, não apenas pelo que dizia sobre ele, mas pelo que revelava sobre Alberto. Um homem que acreditava que posições de poder eram direitos de nascimento, não conquistas por mérito. Foi então que Ricardo começou a investigar Alberto Mendes mais profundamente. Não por curiosidade mórbida, mas por necessidade estratégica. Se ia enfrentá-lo, precisava conhecer seu adversário. E o que descobriu foi revelador. Alberto não era o líder nato que fingia ser. Filho de um dos fundadores da empresa, havia assumido a diretoria comercial aos 28 anos, não por competência, mas por herança familiar. Seus números, quando Ricardo conseguiu acessá-los discretamente, eram medíocres. Pior que medíocres, eram consistentemente ruins nos últimos 2 anos. Mais interessante ainda, Alberto estava envolvido em um grande projeto com um cliente internacional que estava enfrentando sérios problemas. Problemas que ele vinha escondendo da diretoria com relatórios superficiais e projeções otimistas que não refletiam a realidade. Ricardo passou semanas coletando informações. Conversou com fornecedores, analisou contratos públicos, até mesmo se aproximou de ex-funcionários que haviam trabalhado diretamente com Alberto. O quadro que emergiu era de incompetência sistemática mascarada por posição herdada e política corporativa. Mas coletar informações era apenas o primeiro passo. Ricardo precisava de um plano para usar essas informações de forma que não apenas expusesse Alberto, mas também demonstrasse sua própria capacidade de liderança. A oportunidade surgiu em janeiro, quando a empresa anunciou uma reunião extraordinária do conselho para discutir a estratégia do primeiro semestre. Todos os diretores fariam apresentações sobre seus departamentos e projetos. Alberto apresentaria sobre o projeto internacional que estava secretamente em crise. Ricardo sabia que aquela seria sua chance. Não de atacar diretamente Alberto, isso seria suicídio profissional, mas de apresentar uma solução tão brilhante e necessária que seria impossível de ignorar. Durante 2 semanas, trabalhou 16 horas por dia desenvolvendo uma análise completa dos problemas do projeto internacional e uma estratégia detalhada para salvá-lo. Mais que isso, uma estratégia que poderia transformar o projeto fracassado em um dos maiores sucessos da empresa. Mas havia um problema: ele não estava na lista de apresentadores. Como coordenador, não tinha direito a apresentar no conselho. Alberto se certificara disso. Foi aí que Ricardo tomou a decisão mais ousada de sua carreira. Se não podia ser convidado para a mesa, iria se convidar. Se não podia apresentar oficialmente, iria assaltar a apresentação de Alberto no momento exato em que ele estivesse mais vulnerável. Ricardo estudou cada detalhe da apresentação que Alberto faria. Conseguiu uma cópia do rascunho através de uma secretária que confiava nele. Sabia exatamente quando Alberto estaria em suas mentiras mais óbvias, quando os números não fechariam, quando as perguntas do conselho se tornariam mais afiadas. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade que Ricardo planejava fazer sua entrada. O que aconteceu a seguir deixou todo mundo que presenciou sem palavras. Mas vocês que estão assistindo até agora, o que acham dessa estratégia do Ricardo? Foi muito ousada ou foi necessária? Deixem sua opinião nos comentários, porque a partir de agora a história fica ainda mais intensa. A manhã de 15 de fevereiro chegou com um sol radiante que contrastava com a tensão no ar-condicionado do 20º andar. A sala de reuniões do Conselho Administrativo nunca havia parecido tão intimidante. Mesa oval de mogno, cadeiras de couro preto, e uma vista espetacular de São Paulo que parecia zombar de qualquer um que ousasse fracassar ali dentro. Ricardo chegou ao escritório às 7 da manhã, 2 horas antes da reunião. Estava impecavelmente vestido, terno azul marinho, camisa branca engomada, gravata vermelha, as cores da confiança. Nas mãos, uma pasta de couro marrom que continha o que ele considerava sua munição, 28 slides de pura estratégia empresarial. Às 8h45,
escondido no corredor que dava acesso à sala do conselho, Ricardo observou os membros chegando. Presidente, vice-presidentes, diretores, alguns consultores externos. E Alberto, claro, carregando sua pasta e aquele sorriso confiante de quem acredita ter tudo sob controle. A apresentação de Alberto começou às 9 em ponto. Ricardo, posicionado estrategicamente perto da porta, conseguia ouvir tudo através do sistema de som que vazava para o corredor. Por 40 minutos, Alberto pintou um quadro otimista do projeto internacional. Números inflados, prazos irreais, projeções que qualquer pessoa com conhecimento real do projeto saberia que eram impossíveis. Mas Ricardo esperou. Esperou pacientemente até o momento que havia previsto, quando o presidente do conselho faria a pergunta sobre os riscos do projeto. Era sempre a mesma pergunta, e Alberto sempre dava a mesma resposta vaga sobre desafios superáveis. Alberto, veio a voz do presidente através da porta. Quais são os riscos reais deste projeto e como pretende mitigá-los? Esse era o momento. Ricardo respirou fundo, ajeitou a gravata e bateu na porta. Com licença, disse, entrando na sala antes que alguém pudesse impedi-lo. Peço desculpas pela interrupção, mas acredito que posso responder essa pergunta com a precisão que ela merece. O silêncio na sala foi ensurdecedor. 12 pessoas olharam para Ricardo como se um extraterrestre tivesse acabado de materializar ali dentro. Alberto ficou lívido, a cor literalmente drenando de seu rosto. Alberto gaguejou. O que você está fazendo aqui? Esta é uma reunião fechada do conselho. Mas o presidente, um homem de 60 e poucos anos com cabelos completamente brancos e olhos aguçados que haviam visto décadas de reuniões corporativas, ergueu a mão pedindo silêncio. Havia algo nos olhos de Ricardo, uma determinação, uma urgência, que captou sua atenção. Jovem, disse o presidente com voz calma, você tem 60 segundos para justificar sua presença aqui, ou será escoltado para fora do prédio imediatamente. Ricardo não desperdiçou nem um segundo. Senhores, o projeto que acabaram de ouvir apresentar está 6 meses atrasado, 80% acima do orçamento, e o cliente principal está considerando rescindir o contrato na próxima semana. Tudo isso foi omitido da apresentação que acabaram de ouvir. O impacto foi imediato. Várias pessoas se mexeram nas cadeiras, trocaram olhares. O presidente se inclinou para a frente, interessado. E você tem como comprovar essas afirmações? Perguntou. Tenho, respondeu Ricardo, abrindo sua pasta. E mais importante, tenho uma estratégia completa para salvar este projeto, transformá-lo em lucro, e ainda expandir nossa operação internacional em 300% nos próximos 18 meses. Alberto tentou intervir, isso é absurdo. Ele não tem autorização para... Deixe-o falar, cortou o presidente, agora claramente interessado. E Ricardo falou. Por 20 minutos, apresentou dados precisos, análises detalhadas, e uma estratégia tão bem estruturada que cada pessoa na sala pendia de suas palavras. Mostrou exatamente onde o projeto havia falhado, por que havia falhado, e como consertar não apenas os erros, mas transformá-los em vantagens competitivas. Mais impressionante ainda, ele fez tudo de memória, sem slides, sem anotações, apenas com a paixão e precisão de alguém que havia dominado completamente o assunto. Quando terminou, o silêncio na sala tinha uma qualidade diferente. Não era mais o silêncio de choque por sua ousadia, mas o silêncio de admiração por sua competência. Foi o vice-presidente financeiro quem quebrou o silêncio. Onde você conseguiu essas informações sobre os custos reais do projeto? Fazendo o trabalho que deveria ter sido feito desde o início, respondeu Ricardo, olhando diretamente para Alberto. Conversando com fornecedores, analisando contratos, visitando clientes. Liderança real, não apenas de fachada. E foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava, especialmente Ricardo. O presidente começou a bater palmas. Devagar no início, depois com mais intensidade. Um por um, os outros membros do conselho se juntaram ao aplauso. O mesmo Alberto que 3 meses antes havia dito que Ricardo jamais chegaria ao topo estava ali, em silêncio, assistindo uma sala inteira reconhecer exatamente o que ele havia negado, liderança verdadeira. Obrigado por permanecerem no vídeo até aqui.
Vocês são incríveis e o melhor ainda está por vir. O que aconteceu depois desse aplauso mudou não apenas a vida do Ricardo, mas toda a estrutura da empresa. Continuem assistindo. O aplauso durou apenas 15 segundos, mas para Ricardo pareceu uma eternidade. 15 segundos em que sua vida profissional inteira foi redefinida. Quando as palmas cessaram, o presidente se levantou. Ricardo, disse ele, você acabou de fazer algo que considero ao mesmo tempo imprudente e extraordinário. Imprudente porque interrompeu uma reunião do conselho sem autorização. Extraordinário porque apresentou a análise mais precisa e a estratégia mais convincente que ouvimos em meses. Olhou para Alberto, que permanecia em pé ao lado da tela de apresentação, parecendo um boneco sem vida. Alberto, você tem alguma explicação para as discrepâncias entre sua apresentação e os dados que Ricardo acabou de apresentar? Alberto tentou se recompor, ajeitou a gravata, mas sua voz saiu trêmula. Presidente, essas são informações preliminares. Eu estava sendo otimista em minha apresentação para não criar pânico desnecessário. Otimista? A voz do vice-presidente financeiro cortou o ar como uma lâmina. Você chamou de otimismo omitir 80% de custos adicionais e 6 meses de atraso? A situação de Alberto piorava a cada segundo. Outros membros do conselho começaram a fazer perguntas afiadas sobre detalhes do projeto que ele claramente não dominava. Ficava cada vez mais óbvio que suas apresentações anteriores haviam sido construídas sobre números superficiais e análises rasas. Enquanto isso, Ricardo permanecia em pé, observando a cena com uma mistura de satisfação e nervosismo. Havia conseguido expor Alberto, mas ainda não sabia qual seria o custo pessoal dessa ousadia. Foi então que o presidente tomou uma decisão que ninguém esperava. Ricardo, disse ele, voltando-se novamente para o jovem coordenador, você claramente domina este projeto melhor que qualquer pessoa nesta sala. E sua estratégia, devo admitir, é brilhante. Mas preciso saber, você realmente acredita que pode executá-la? A pergunta ecoou pela sala como um desafio final. Todo mundo sabia que a resposta determinaria não apenas o futuro do projeto, mas o futuro de 2 carreiras. Ricardo olhou diretamente nos olhos do presidente. Senhor, 3 meses atrás me disseram nesta empresa que eu jamais chegaria ao topo porque liderança é algo com que se nasce. Fez uma pausa deliberada, deixando a tensão crescer. Hoje, provei que liderança é algo que se conquista. Não apenas acredito que posso executar esta estratégia. Garanto que posso. O presidente sorriu pela primeira vez na reunião. Então está decidido. A partir de hoje, Ricardo assume a liderança total do projeto internacional. Alberto, você será transferido para uma posição de consultoria interna. A sala explodiu em murmúrios. Transferir um diretor para a consultoria interna era um eufemismo corporativo elegante para rebaixamento. Alberto sabia disso, todos sabiam disso. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. E Ricardo, continuou o presidente, considerando sua demonstração de liderança hoje, e a necessidade que temos de alguém com sua visão estratégica, estou criando uma nova posição para você, diretor de projetos especiais, reportando diretamente a mim. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Em uma única manhã, havia saltado de coordenador para diretor, ultrapassando vários níveis hierárquicos. Mais que isso, havia provado de forma definitiva que Alberto estava errado sobre ele. Os aplausos voltaram, mais calorosos desta vez. Mas o momento mais gratificante para Ricardo não foi o reconhecimento do conselho. Foi olhar nos olhos de Alberto e ver ali algo que nunca havia visto antes: respeito. Respeito misturado com derrota, mas respeito mesmo assim. Após a reunião, enquanto as pessoas saíam da sala parabenizando Ricardo e evitando Alberto, o presidente chamou Ricardo para uma parte. Você sabe que tomou um risco enorme hoje, não sabe? Disse ele, sério. Sabia, senhor. Se sua análise estivesse errada, se sua estratégia fosse falha, você teria sido demitido na hora. Eu sabia disso também. O presidente o estudou por um momento. Foi isso que me impressionou. Não apenas sua competência técnica, mas sua coragem de apostar tudo em suas convicções. Isso é liderança de verdade. Naquela noite,
Ricardo saiu do escritório não apenas como diretor, mas como uma lenda corporativa. A história de como ele assaltou a reunião do conselho se espalhou por todos os andares em questão de horas. Alguns o chamavam de corajoso, outros de louco, mas todos concordavam em uma coisa: ele havia mudado as regras do jogo para sempre. 2 anos depois daquele fatídico dia de fevereiro, Ricardo estava em seu novo escritório no 22º andar, com vista ainda mais espetacular da cidade que tanto amava. A placa na porta dizia Ricardo Silva, vice-presidente executivo, mas para ele, a maior vitória não estava no título ou na sala luxuosa. A verdadeira vitória estava nos resultados. O projeto internacional que Alberto havia quase destruído se tornou o maior sucesso da história da empresa. Não apenas foi salvo, como se expandiu para 12 países, gerando lucros que superaram todas as projeções em 400%. A estratégia que Ricardo apresentou naquele dia invadindo a reunião se tornou o modelo para todos os novos projetos internacionais da empresa. Mais importante ainda, Ricardo havia mudado a cultura corporativa da organização. Não mais importava de onde você vinha ou quem conhecia. Importava o que você podia entregar. Meritocracia havia substituído nepotismo, pelo menos em grande parte. Alberto permaneceu na empresa mais 6 meses como consultor interno até que uma oportunidade em uma empresa menor surgiu. Surpreendentemente, no seu último dia, ele procurou Ricardo. "Posso falar com você por um minuto?", perguntou, parado na porta do escritório de Ricardo. "Claro, entre." Alberto se sentou na cadeira em frente à mesa de Ricardo, uma inversão completa de poder que não passou despercebida por nenhum dos dois. "Eu queria pedir desculpas", começou Alberto, com dificuldade. "Pelo que disse naquela reunião há 2 anos. Você provou que eu estava completamente errado." Ricardo estudou o homem à sua frente. Não havia mais arrogância, a postura superior. Havia, curiosamente, humildade. "Alberto", respondeu Ricardo após um momento, "você fez a coisa mais importante da minha carreira naquele dia." "Como assim?" "Você me mostrou exatamente o tipo de líder que eu nunca queria ser. Alguém que julga pessoas por aparências, que acredita que posição é direito de nascimento, que usa poder para diminuir outros." "Obrigado por essa lição." Alberto assentiu silenciosamente e se levantou para sair. Na porta, virou-se uma última vez. "Para sua informação", disse, "você chegou muito além do topo. Chegou onde eu jamais poderia chegar." Após Alberto sair, Ricardo se recostou em sua cadeira e olhou pela janela para a cidade que se estendia infinitamente à sua frente. Pensou em quantas pessoas naquela metrópole haviam ouvido que nunca chegariam a lugar algum. Quantas haviam acreditado nessas palavras? Quantas haviam desistido antes mesmo de tentar? Mas a história de Ricardo prova algo fundamental: às vezes, as palavras mais cruéis podem se tornar o combustível para as conquistas mais extraordinárias. A humilhação pode ser transformada em determinação. O desprezo pode virar motivação. 6 meses depois daquele encontro com Alberto, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria sua vida novamente. Era uma oferta para ser CEO de uma multinacional. Aos 37 anos, ele havia não apenas chegado ao topo, havia ultrapassado todos os topos que poderia imaginar quando era apenas um coordenador sonhador. Na cerimônia de posse como CEO, diante de 200 pessoas, Ricardo fez um discurso que se tornou viral nas redes sociais corporativas. "Há 3 anos, alguém me disse que eu jamais chegaria ao topo. Naquela época, aquelas palavras me feriram profundamente. Hoje, sou grato por elas. Porque me ensinaram que o único limite real para nossos sonhos somos nós mesmos. Que liderança não é algo com que se nasce, é algo que se constrói, dia após dia, escolha após escolha, desafio após desafio." E então, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam a cerimônia, disse: "Para todos que estão assistindo e que já ouviram que não são bons o suficiente, que nunca vão conseguir, que devem aceitar menos do que merecem, essas pessoas estão erradas. Vocês não apenas podem chegar ao topo. Podem redefinir onde fica o topo." Hoje, Ricardo é CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Mas mais que isso, ele é mentor de centenas de jovens profissionais que,
como ele, foram subestimados e encontraram nele a prova viva de que é possível transformar o não em combustível para o sim. A frase que deveria ter destruído seus sonhos acabou criando uma nova definição de sucesso. E talvez essa seja a maior lição desta história. Às vezes, nossas maiores vitórias nascem dos nossos momentos mais sombrios. Esta história real nos mostra que as palavras mais dolorosas podem se tornar os degraus para nossas maiores conquistas. Ricardo não apenas provou que Alberto estava errado, ele redefiniu completamente o que significa liderança verdadeira. E vocês, já passaram por situações onde alguém subestimou seu potencial? Como reagiram quando disseram que vocês não eram capazes? Contem suas próprias histórias de superação nos comentários, cada uma delas pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Se esta história tocou vocês de alguma forma, inscrevam-se no canal para mais relatos emocionantes como este. Ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores. E não deixem de assistir nosso próximo vídeo recomendado, onde vocês conhecerão outra história de reviravolta que vai deixar vocês sem palavras. Ela foi expulsa de casa aos 16 anos, mas voltou como dona da empresa que demitiu seu pai. Até lá, lembrem-se, o único limite real para seus sonhos são os limites que vocês mesmos aceitam. Nunca deixem ninguém definir até onde vocês podem chegar.